E aconteceu de novo. Uma fala do presidente da República colocou em voga novamente a velha discussão já ultrapassada e desmentida que videogames tornam crianças mais violentas. Vamos falar sobre isso aí, já que impacta diretamente o assunto desse canal aqui, que é sobre videogame, né? Especificamente a Nintendo, mas videogame no geral, até porque eu falo de Nintendo que não tem nada a ver com esse negócio de violento. Bora falar sobre isso. Digplay. E aí pessoal, bem-vindos ao canal Digplay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo. E pessoal, quem me acompanha aqui há muito tempo sabe que eu não trago política para o canal, né? Mas nesse caso aqui, assim como foi, por exemplo, quando no governo anterior houve o decréscimo e houve a baixa de IPI e de outros impostos que afetaram diretamente o preço dos videogames, no geral, PlayStation, Xbox e Nintendo incluso, eu trouxe aqui essa informação, né? Porque impactava diretamente pra gente. E não era falar de política especificamente. E aqui eu também não quero me ater a questões políticas. Só que essa fala veio do presidente da República, né? Então, assim, é uma fala que é importante eu me posicionar, porque eu sou uma pessoa muito ativa referente a posicionamento político na minha rede social, Twitter especificamente. Quem me segue lá sabe, @canal Digplay, me segue lá. Agora não tô tanto, porque as eleições já passaram, mas vira e mexe eu coloco alguma coisa lá. Mas pro canal nunca trouxe, porque eu sei que o canal, ele é uma válvula de escape de muita gente, ele é um lugar que a galera vem pra se divertir, pra saber de videogame, pra se informar sobre Nintendo, e não especificamente sobre isso, né? Eu como criador de conteúdo, eu sei que eu tenho uma responsabilidade, e essa responsabilidade é muito alta, e também na questão política, de vez em quando me pede, né, não eu, mas minha responsabilidade de me posicionar. Então eu escolhi, por exemplo, na rede social Twitter para poder fazer isso. Quem me segue lá sabe. E nunca trouxe para cá porque não cabia. Agora, nesse ponto, é uma questão que envolve videogames, né? Então eu não vou falar de política, eu não vou falar do governo X, Y, eu não vou falar sobre nada referente a isso. Eu vou falar sobre o assunto especificamente. Por quê? Porque, como eu falei, eu sei das minhas responsabilidades, embora meu público seja majoritariamente adulto, eu sei que tem público aqui infantil e que pais acompanham meu conteúdo para poder entender e saber o que a criança está assistindo, né? Meu conteúdo não é um conteúdo voltado para criança, mas ele é, em sua maioria, um conteúdo que a gente chama de family friendly, que é um conteúdo que dá para todas as idades acompanharem. Às vezes eu falo um palavrão ali, às vezes a gente dá uma escorregadinha, eu até peço desculpas, mas é porque eu sei que meu conteúdo majoritariamente é adulto, mas eu sempre tento me controlar um pouquinho para poder não extravasar muito e não acabar sendo conteúdo ruim para alguma criança que assiste, tá? E também é bom conversar sobre isso com pessoas que é da minha idade, um pouco mais novas, que vão ser pais algum dia, ou que, não, sei lá, ficou meio receoso com essa situação, e deixar as coisas claras caso não já estejam para vocês. Então, eu vou ouvir aqui, vou botar o vídeo, tá? Vou passar a fala do presidente e a gente vai conversar sobre isso. Beleza? Simbora? Então vamos. Deixa eu transicionar a tela aqui, eu vou colocar aqui o meu Twitter, tá? E aqui eu falei de palavrão, meu Twitter já tem até um palavrão aqui nesse Twitter. Mas enfim, eu tuitei isso anteontem, né, no dia 18, foi quando isso explodiu. E eu deixei um pouquinho para eu abaixar para vir falar sobre isso, porque eu não gosto, dependendo da situação muito polêmica, às vezes fica parecendo que você quer embarcar no hype e aproveitar isso para poder ganhar view, né? Várias polêmicas que eu falei aqui no canal, referente a videogame também, eu deixei um pouquinho para abaixar antes de vir falar. E vamos lá, vamos começar a ouvir, vocês já ouviram, mas eu quero ir pausando e explicando para vocês o que está acontecendo. Nós temos que pensar o que eu ensino para o meu filho dentro de casa. Quando meu filho tem 4 anos que ele chora, o que eu faço para ele? Eu dou logo um tablet para ele, estou aqui para você brincar. Isso aqui é muito importante, o contexto é muito importante, né? Porque nessa reunião, nessa apresentação do presidente, ele estava falando sobre o quê? Sobre os ataques a escolas que estão acontecendo agora frequentemente. Se eu não me engano, de agosto para cá, tá acontecendo ataques e violências em escola, quase que um caso por mês. Então isso aumentou demais, né? Então o governo atual, ele tá falando sobre, criando política pública referente a isso, né? Então é sobre isso que ele tá falando. E essa primeira parte aqui eu concordo com ele. Ele tá certo nessa parte aqui, né? Que ele fala. Pensar o que eu ensino pro meu filho dentro de casa. Quando meu filho tem 4 anos que ele chora, o que eu faço para ele? Eu dou logo um tablet para ele, tô aqui para você brincar.
Exatamente. Então, assim, a gente tem esse problema hoje na educação das crianças, né? Seja porque os pais não têm paciência com o filho, seja porque os pais não têm responsabilidade educacional, ou seja porque os pais não têm tempo pra isso. A gente sabe que a gente vive numa vida, assim, mega corrida, né? E, assim, a galera tá vendendo almoço pra comprar a janta. Então, muitas vezes, os pais, tanto o pai quanto a mãe, saem pra trabalhar, tem pouco tempo com o filho, pouco tempo que tem com eles, ficam cansados por ter trabalhado muito e às vezes não tem paciência o suficiente para poder ficar ali, né, educar e etc, e dar um tablet na mão da criança, dar um celular na mão da criança, ou até mesmo os pais são ausentes porque precisam trabalhar de alguma forma e a criança fica com uma terceira pessoa e essa pessoa também dá acesso direto à tela, né? Então, assim, a gente tem um problema muito grande hoje no Brasil, no mundo, tá? Mas a gente tá falando de Brasil, que é a educação versus telas. Né, hoje, todas as redes sociais, né, YouTube, Twitter, TikTok, principalmente Shorts, que ataca muito o público infantil, eles são programados para viciar quem tá vendo aquilo ali. Você fica, ó, direto. Quantas vezes já se pegou aí quando você foi lá no relógio, você ficou 1 hora e meia vendo vídeos curtinhos? Então, assim, e dali você vê todo tipo de conteúdo. O TikTok dependendo de como você consome o conteúdo, aquilo ali é quase um soft porn. E assim, quem não sabe o que é isso, procura no Google, que eu também não vou falar o termo em português também pra não coisar muito. Mas, dependendo, assim, eu nunca usei o TikTok, tá? Quer dizer, eu nunca usava o TikTok. Eu fui passar a usar o TikTok pra poder fazer meus vídeos lá. De cara, o que o TikTok me ofereceu, só por eu ser um perfil masculino, ele me deu um monte de mulheres dançando de biquíni e tal. Eu não vou falar muito aqui, todo mundo sabe o que é isso. Então eu tive que clicar lá e falar, não tenho interesse nesse conteúdo e parar de aparecer pra mim. Então, tipo assim, se eu fosse, por exemplo, uma criança de 8 anos, se eu fosse um adolescente de 12 anos, 13 anos, ia aparecer pra mim um monte de conteúdo que não é apropriado pra idade de quem tá vendo aquilo ali. Então, assim, há um problema grave, o Lula sabe disso, né? Que há um problema grave educacional, seja por falta de interesse, falta de responsabilidade ou pela vida corrida, que os pais entregam as telas na mão das crianças e é isso aí. Então, assim, se você pegar tudo na íntegra, a fala dele toda na íntegra, você vai ver que a conversa estava indo muito boa, muito bem. O problema foi quando ele resolveu falar de jogos, vamos lá. Ensino logo um joguinho. Não tem jogo, não tem game falando de amor. Aí acho que foi uma das... É uma sucessão de besteira que ele fala, né? E não tem game que fala de amor. Bom, a gente joga Nintendo aqui nesse canal, né? A gente fala de Nintendo. Então, assim. Não digo que fala de amor, mas a gente não tem. A Nintendo não tem games violentos, né? Mas tem vários games que falam de amor. Por exemplo, Xenoblade Chronicles 3 é uma história de amor entre o casal principal. Eu não vou falar muito pra não dar spoilers, mas até a Nintendo, que não é muito da narrativa, tem história de amor, né? A gente tem, por exemplo, que ganhou o jogo do ano recentemente, Takes Two, que você é um jogo completamente de um gênero variado ali, que a história é referente a um casal que tá se separando e a filha tá sofrendo por causa daquilo ali, e eles vão tentando se reconciliar, né? Então fala sobre amor, relacionamento. Assim, tem Life Strange, tem vários jogos que são voltados à história e fala sobre amor. Tem um monte de jogo, né? Principalmente muito jogo indie, né? Então, assim, é com total desconhecimento dele. Não tem game falando de educação. Não tem game falando de educação. Existem jogos educativos, né? Óbvio. Na minha época, quando eu era pequeno, tinha o Coelho Sabido. Quem é mais velho aí tá ligado que existia o Coelho Sabido, né? E tem até o Mario, tem, né? O Mario Hotel, o Mario Smith, eu não lembro qual é. Tem um do Mario que é pra você ensinar você a digitar no computador. Muito antigo esse jogo também. Tem jogos educativos, mas além de ter jogos educativos, jogos educam de alguma certa forma. E eu não tô falando de educar, de você dar educação pra criança, que isso é papel dos pais, né? E, em certa forma, da escola também, mas não a educação geral, mas a educação na parte didática. Mas, assim, jogos de puzzle, por exemplo, de quebra-cabeça, estimulam o raciocínio lógico daquela criança. Jogos de reflexo estimulam o reflexo daquela criança. Deixa a cabeça ali funcionando e fritando. Então, assim, os jogos, tem várias pesquisas sobre isso, tá, galera? São benéficos para o desenvolvimento de uma criança. Seja de raciocínio lógico, seja de reflexos, etc. Tá? Então, assim, eles são educativos. Lógico que existem jogos violentos, dá tiro pra lá e pra cá que não agrega nada. Tem. Mas, lembrando, o jogo, ele não tem o seu princípio em educar. Ele tem em entreter.
Jogos são entretenimento, lazer, descontração. Não tem esse intuito. Mas grande parte deles acaba agregando de alguma forma. Né? Eu, por exemplo, eu aprendi a ler e escrever com a ajuda de videogame. Né? Eu tinha o High-Top Game Turbo e eu lembro até hoje disso, estava conversando recentemente com o Uber que eu peguei, que me levou do aeroporto até em casa, que por sinal tem o mesmo nome que eu, que é Diego, grande abraço pra ele. Falando sobre jogos antigos e tal, e eu tinha um High-Top Game Turbo, e eu lembro que minha madrinha perguntou, você quer algum jogo de presente? Eu falei, quero Tic-Teco, né, porque eu adorava Tic-Teco, e na locadora alugava ele e tal, e ela não achou e me deu Skate or Die. Quem conhece Skate or Die? Na época eu não sabia que era Die, então eu não sabia que Die era morte e tal. Ela também não, era um jogo de skate. E por sinal eu acho horroroso, eu não gosto. Mas nesse jogo tinha a possibilidade de você colocar o nome do seu boneco lá, né? O nome de alguma coisa lá. E minha irmã colocava o nome lá, me ajudava a colocar. Agora eu tô na dúvida se era o Skate or Die ou era o Skate or Die, sim, a gente podia botar o nome do jogador. Enfim, inglês, eu comecei a aprender inglês por causa de videogame, porque eu precisava entender algumas coisas que estavam acontecendo ali e eu não sabia, então eu tinha que pegar o dicionário, corria atrás do dicionário, ia na biblioteca para poder pegar. Hoje nem tem uma biblioteca pública, né? Ou na escola ou nas cidades. Então, eu aprendi muita coisa com os videogames, né? Então, assim, minha base de inglês, minha base de leitura e escrita foi muito impulsionada e ajudada pelo artifício do videogame. Então, assim, existe uma base de que, não educadora, mas os videogames auxiliam em diversas formas as pessoas a se desenvolverem, né? Não apenas a matar, como ele vai falar aqui pra frente, né? Não apenas não, de nenhuma forma. É game ensinando a molecada a matar. E cada vez muito mais mortes do que na Segunda Guerra Mundial. Eu não sei de onde que ele tirou isso. Talvez ele tá falando de Call of Duty, não entendi. É só pegar o jogo com essa molecada. É o meu filho, é o filho de cada um de vocês. É o meu neto, é os netos de cada um de vocês. Pode ser que tenha uma raríssima exceção que não faça isso. Mas eu duvido que tenha um moleque de 8 anos, de 9 anos, de 10 anos, de 12 anos, que não esteja habituado a passar grande parte do tempo jogando essas porcarias. E jogando mais, hoje a molecada joga com gente de outro país. Isso aqui ele tem razão em tudo que ele tá falando aqui referente a... As pessoas passam muito tempo jogando videogame. As pessoas passam... as crianças, né? Elas passam mais tempo que deveriam. Deveria ter um controle à tela maior do que tem. Eu passei muito tempo em tela. Isso não foi prejudicial pra mim. Mas eu entendo que tem que ter limites, né? Por exemplo, eu peguei um computador em 98, né? Meu pai comprou junto com meu irmão. Então, assim, naquela época de internet de escada, era pulso único depois de meia-noite e sábado a partir das 2 horas, não lembro, domingo o dia inteiro. Então, assim, acessar a internet era só depois da meia-noite. Eu estudava durante a semana, então eu não podia ficar depois da meia-noite, né? E assim, pra quem não tá entendendo, pulso único é porque antigamente, né, na época das cavernas, você ligava, você tinha linha fixa na sua casa, né? E aí a cobrança era feita por pulso, e o pulso, ele tinha não sei quantos minutos, então... quanto mais você ficava falando, mais a sua conta chegava mais cara, né? Então, era assim que cobrava, né? Tipo, pré-pago e pós-pago, que nem hoje, baseado em minutagem, alguma coisa assim. Era pulsos, e cada pulso tinha minuto, e aí cada pulso tinha um valor, enfim, né? Na internet, naquela época, internet de escada, por modem e tal, pulso único, ou seja, eu ia pagar só, sei lá, por exemplo, 25 centavos eu podia ficar 6 horas de meia-noite às 6 da manhã conectado, que ia pagar só 25 centavos. Esse era o ponto. E durante a semana eu não podia, né? Então, sexta-feira era de lei, de meia-noite às 6 ficar acordado na internet, e sábado a partir das 2 e domingo o dia inteiro. Então, assim, final de semana eu ficava basicamente final de semana inteiro virado na tela. E durante a semana eu baixava anime, baixava um monte de coisa, né? Na pirataria comia solta naquela época. Durante a semana eu ficava jogando no computador jogos single player, e vendo anime que eu baixava. Então, assim, eu fiquei muito tempo vidrado em tela. E eu sei que isso não é a melhor coisa. Não me tornei um assassino, não me tornei um violento, nada disso, né? Mas eu não tive esse controle. Mas na minha época foi uma época que as coisas estavam ainda... Né, você estava aprendendo ainda. E nem tinha essa facilidade de jogar na mão da criança uma tela, né? Um celular ou um tablet. Hoje as pessoas estão tomando mais consciência do que isso, mas infelizmente
o acesso ao celular é muito fácil. A criança novinha já sabe mexer mais no celular do que o vovô, por exemplo. Então, assim, é realmente uma preocupação que tem que ter. Mas não quer dizer que torne as pessoas violentas. Esse negócio de falar de pessoas de outros países realmente pode ser um pouco mais perigoso. Porque, por exemplo, os Estados Unidos tem muito mais incidência de mortes, de chacinas em escola do que no Brasil. Então, há um lado bom que você acaba socializando com mais pessoas, aprendendo culturas e até mesmo linguagens diferentes. E o lado ruim que você tem mais acesso a pessoas que podem acabar, enfim, falando coisas, ou te ensinando coisas que não deveria, né? Lembrando, a gente tá falando de crianças com acesso à internet, a jogos online. Então, falando de adultos que já entendem, já tem uma personalidade formada. Mas eu não vejo isso como mais malefício do que benefício. Pelo contrário, eu vejo mais benéfico para a interatividade da criança. E assim, entrando no assunto propriamente dito, cara, existem diversas pesquisas que já foram feitas. Essa aqui, por exemplo, é uma matéria de 2020. Vocês verem que essa discussão já é antiga. Sobre jogar videogames não deixa as crianças mais agressivas na vida real. Então vou deixar aqui na descrição, tá? Isso aqui é uma matéria da revista Crescer, mas é uma matéria baseada num estudo do jornal científico britânico Royal Society Open Science. E tem uma parte muito interessante aqui, que é o seguinte: os estudos não apontam relações claras entre o conteúdo violento dos jogos e a agressividade durante a infância e adolescência, dizem os pesquisadores. As correlações estabelecidas anteriormente entre conteúdo violento de games e agressividade parecem mais bem explicadas por fraquezas metodológicas e pelo efeito das expectativas dos pesquisadores em relação ao resultado do que por efeitos verdadeiros no mundo real. E aqui eles explicam. Tá? Entre possíveis fraquezas metodológicas, os pesquisadores citam a desconsideração nos estudos de outros fatores. Que fatores são esses? Como o gênero, né, que tem sabidamente impacto nas chances de cometer atos violentos. Estudos de baixa qualidade no passado provavelmente exageraram o impacto dos jogos na agressão, enquanto estudos de melhor qualidade mostram que os efeitos dos jogos são desprezíveis, afirmou em nota Chris Brublos, professor de psicologia da Universidade Stetson, na Flórida, tá? Então o que acontece, galera? Deixa eu botar uma musiquinha aqui de fundo e dissertar sobre isso. Games. Existem games violentos? Existe Call of Duty Warzone, existe PUBG, existe Fortnite, esses jogos que são de dar tiro, Call of Duty, enfim, tudo. De dar tiro, de matar outras pessoas? Tem. São só esses jogos que existem? Não, né? Como eu falei, eu falo aqui de Nintendo, a gente joga Mario, a gente joga Zelda, a gente joga Donkey Kong. Esses jogos são family friendly, são jogos pra família inteira. E assim como eu falei, jogos de puzzle, por exemplo, Captain Toad Treasure Tracker é um ótimo jogo pra desenvolver raciocínio lógico. Um dos grandes sucessos do Nintendo DS é o Brain Age, né? Então, assim, Nintendo Dogs, Animal Crossing, um grande sucesso, que não tem nada de violento. Então, assim, existem vários outros jogos no celular mesmo, Roblox, Minecraft, sei lá, Clash of Clans, uma pancada, Pokémon Unite, né? Uma pancada de jogo que não estimula a violência daquela criança, né? O principal problema aqui é a educação dos pais. Então, isso realmente tem que ser comentado. Mas qual é o problema da fala do Lula? O problema da fala do Lula é que ele coloca toda a culpa na conta dos videogames. Ele deixa claro, os jogos não falam de amor, não educam nada e só ensinam as crianças a matar. E por isso ele chega no final das contas à conclusão que aquilo ali os videogames são os grandes vilões para as chacinas estarem acontecendo na escola, como aconteceu recentemente aqui, que um aluno matou uma professora a facada. Então, assim, esse é o maior erro. Por que é o maior erro? Porque as pesquisas apontam há muito tempo que isso não é verdade, isso não é real, né? E qual é o problema de só vilanizar os jogos de videogame? É que as outras coisas que acontecem na internet, ele mesmo fala nessa entrevista, não tá ali, mas que não devia ser chamado rede social, devia se chamar rede digital do bem e do mal. Então por isso que eu falo que ele entende um pouco o que ele tá falando, mas ele chegou e vilanizou o videogame de forma errada. Se você pegar a matéria completa, ele vai falar sobre isso, tá? A internet tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim. Quando você coloca a culpa só nos jogos, você desconsidera vários canais de chan que tem pela internet, de incels, de neonazismo, né? Tipo, de tudo isso que a galera se reúne em lugares obscuros na internet pra poder falar mal, tipo, misoginia comendo solto, então, tipo, pra poder criar esses planos realmente diabólicos de assassinato em massa, isso tudo fica escondido. Os Telegram da vida, a galera se reúne pra poder falar um monte de besteira, sabe? Esses fóruns ficam escondidos. E onde tá
a principal raiz do problema, onde a galera se reúne para poder realmente fazer esse tipo de coisa, se encontra e propaga essa palavra de ódio. Propaga toda essa onda de ódio que chega no fim a um assassinato de alguma mulher, de acordo com algum incel e misoginia comendo solta, ou então assassinatos em escolas. Então assim, nós temos um problema, que a internet dá acesso a esse tipo de pessoa, e aí essas pessoas, essas crianças, né, vão tendo acesso a tudo isso, e com certeza tem algum problema familiar, tem algum problema ali no círculo social daquela criança, para ela chegar ao ponto de achar que aquilo ali é certo, chegar ao ponto de achar que entrar numa escola e matar todo mundo é correto, há um problema psicológico social naquela criança. Ela não desenvolveu todo esse impulso violento apenas jogando videogame. Não faz sentido. Jogos violentos podem incentivar a violência? Acredito que sim. Assim como filmes, série, novelas, qualquer outro conteúdo violento. Se a pessoa já tem algum problema social, psicológico, familiar e vai jogar um jogo violento, ela vai com certeza aflorar aquela violência que tem dentro dela ali, sem dúvida nenhuma. Mas o jogo foi o motivo principal? Foi que acendeu a chama daquela criança, daquele adolescente, daquela pessoa? Não, não foi. E as pesquisas apontam que eles não têm o risco disso acontecer é baixíssimo. Baixíssimo. Tem algumas pesquisas que falam que é de 0,5 a 5%. Então assim, não faz sentido culpabilizar somente os jogos, culpabilizar os jogos em si, né? Não somente os jogos, e acabar deixando de lado o real problema, né? Que é o problema de apoio familiar, apoio psicológico e toda socialização. Geralmente essas crianças que tendem a ser violentas e tal, e entrar numa escola e matar todo mundo, elas são pessoas isoladas da sociedade, não conseguem se conectar com outras pessoas, conversar com outras pessoas, ter um círculo social saudável, não conseguem. Então assim, a gente já tá cansado de saber que videogames não são o problema da questão. E aí, assim, a Nive Stefan, né, acho que todo mundo conhece a Nive, ela fez uma postagem marcando o Lula, dizendo que viu a declaração, ela fez toda uma thread falando, me disponibilizo pra conversar com você sobre isso, sobre blá, blá, blá. E aí a equipe do Lula chamou lá no privado, então, tipo assim, já vai ter alguém capacitado pra poder conseguir, que entende o mercado de esportes, que entende o mercado de games, que entende do assunto, pra poder conversar com a equipe do presidente, porque é uma fala realmente muito prejudicial, porque isso acaba sendo replicado para grupos de WhatsApp, para grupos, principalmente grupos religiosos, porque a gente sabe que tem uma caça às bruxas de grupos religiosos referente a games, sempre existiu há muito tempo. Então você acaba reafirmando esse preconceito, essa visão deturpada referente a isso, porque é a fala do presidente, gente. A fala do presidente tem peso pra caramba. Se ele chega e fala uma besteira dessa, a galera vai replicar e muita gente vai acreditar. É assim que funciona o mundo. Essa é a realidade, né? Então assim, galera, eu queria trazer fazer esse vídeo aqui pra vocês, porque, como eu falei, eu sinto o peso da minha responsabilidade. Eu sei que tem pessoas aqui que me seguem que são pais, que vão ser pais, ou crianças, ou pais que acompanham o conteúdo que eu falo aqui para as crianças que assistem. E é importante frisar, foi uma besteira tamanha, absurda, dita pelo presidente da República, que nada tem a ver com a real questão referente ao que o jogo proporciona para as crianças, adolescentes, adultos, etc. O core do problema, o centro do problema, né, o núcleo do problema é como aquela criança, aquele adolescente, aquela pessoa está posicionada no seu ciclo social, psicológico, familiar, etc. É isso que tem que ver. E tem que ver, fazer um estudo, investigação, para acabar com esses grupos clandestinos da Deep Web, onde se junta todo tipo dessas pessoas que são exclusas da sociedade e tramam todos esses planos, essas coisas que se retroalimentam achando que é o certo fazer tudo isso e acaba culminando numa violência, como aconteceu recentemente nas escolas. Beleza, galera? Bom, essa já apareceu nesse vídeo, ficou um pouquinho longo, mas é um assunto sério e às vezes a gente tem que falar sobre assunto sério aqui, principalmente quando envolve videogame e coisas que impactam diretamente a gente, impacta diretamente o meu canal. Então eu queria deixar todo mundo tranquilo aí. Eu vou deixar o link dessa pesquisa que eu coloquei aqui na descrição, tá? E procurem outras pesquisas. Vocês pais, vocês que estão preocupados com essa situação, se acham que realmente isso pode acontecer, leiam essas pesquisas, esses estudos, porque cientificamente já foi provado N vezes que videogame não influencia uma criança a cometer atos iguais a esses que estão acontecendo, tá? Então, assim,
É uma coisa completamente apartada. Beleza, galera? Dá aquele like maneiro, se inscreve no canal se não é inscrito, ajuda o canal aí comprando com os links da Amazon. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, fui!